Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje eu trago um vídeo de orientação, um vídeo de ajuda. Você que medita nas Escrituras, esse vídeo é para você. Se você tem dificuldade de entender um texto que você está meditando e isso lhe preocupa, porque quanto mais você lê, na sua visão, você não entende nada, você precisa ficar neste vídeo até o final. Mas se a Bíblia em si não lhe interessa, ou você já sabe, como pega alguns caminhos de entender aquilo que de fato está escrito, esse vídeo não lhe interessa, esse vídeo não é para você. Esse vídeo eu fiz de uma forma pessoal para aqueles inscritos, aqueles seguidores que de fato pede ajuda, pede orientação, fica às vezes até aí, Jeremias, eu queria conseguir fazer um sermão, uma pregação, entender algum texto e não entendo. Então esse vídeo aí exatamente foi feito para você. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a Bíblia Sagrada não é um livro exatamente de leitura, mas é um livro de meditação. Eu quero que você guarde isso aqui. A Bíblia não é um livro exatamente de leitura, mas é um livro de meditação. Qual é a diferença disso aqui? Que os livros que a gente lê, simplesmente a gente lê, mas um livro que a gente medita, a gente passa tempo lendo, pensando, se perguntando. Então a Bíblia é um livro de meditação. Já disse o salmista no Salmo de número 1, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, ele tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha só, bem-aventurado é o varão que medita dia e medita de noite. Então a Bíblia é um livro de meditação. O próprio Deus falou para Josué, o filho de Nun, aquele que foi sucessor de Moisés, no seu livro, no capítulo de número 1, quando Deus ele aconselha, orienta Josué, dizendo: Josué, medita nesta lei dia e noite. Então a palavra de Deus, ela é escrita, ela foi deixada para nós, para que a gente possa meditar. Então, dentro dessa visão, o que eu quero lhe dizer é, se caso você não entendeu, um texto que você está lendo, talvez você está lendo, você não está meditando. E quando a gente medita, a gente passa tempo em um capítulo, em um texto, a gente começa agora a perceber outra visão, até porque o Espírito Santo, a qual inspirou aproximadamente 40 pessoas, autores de regiões diferentes, é o mesmo autor a qual nos auxilia no ato da meditação e no ato da interpretação das Escrituras. O apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios, no capítulo de número 14 e versículo de número 36, Paulo deixou uma palavra muito interessante. Veja que Paulo ele fala aos coríntios: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Então isso aqui é uma questão que a gente precisa meditar. Por que Paulo fala isso para os coríntios? A palavra de Deus saiu de vós, ou ela veio diretamente para vós? O que você acha? A palavra de Deus, ela sai de você, ou ela veio diretamente para você? Porque se ela sai de mim, ela sai com a minha interpretação ou com a possibilidade de eu interpretar aquilo que eu estou lendo. Mas quando ela veio diretamente para mim, ou quando ela vem para mim, ela vem já com a sua interpretação, até porque ela vem através do Espírito Santo de Deus, a qual inspirava os homens, que deixaram os textos sagrados escritos. Então ela vem já com a sua própria interpretação. Então, quando eu estou lendo um texto bíblico, eu não posso cair na cilada daquela questão: eu acho que é isso aqui, eu acho que significa isso aqui. Não é o achar, é o que está escrito. Até porque a Bíblia Sagrada, ela se interpreta por si mesma. É isso mesmo, a Bíblia,
ela se interpreta por si mesma. O que você não entendeu no Evangelho de Mateus, talvez você vai entender no Evangelho de Lucas. Se você não entender no Evangelho de Lucas, talvez você vai entender no Apocalipse, talvez você vai entender no Antigo Testamento. Então a Bíblia Sagrada, ela se interpreta por si mesma, ela se responde por si mesma. Então a gente precisa ter calma, meditar. Se não entender o que está escrito num texto, e alguma referência bíblica, ela vai se responder. Já falou Moisés em Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número 29, que as coisas ocultas são para Deus, a revelada são para os homens. Então, as coisas que você não entende, que está oculta, não se preocupe, que Deus, ele é o autor, o responsável para fazer você entender. O apóstolo Tiago, em sua epístola, ele diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberadamente e não lança em rosto. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá sem sombra de dúvida e não lance em rosto. A segunda orientação que eu quero lhe trazer aqui é que, para você entender o que está escrito em algum texto que você está meditando, a orientação é que você precisa adquirir, comprar comentários bíblicos, principalmente de autores confiáveis. Não vai sair por aí procurar uma livraria, e escolher o primeiro comentário bíblico que talvez o vendedor lá lhe indicar. Não, procure autores confiáveis. Procure alguém, um pastor, um líder que você confia, alguém que estuda, que você sabe que tem uma raiz bíblica, e peça a ele uma orientação de um comentário bíblico que seja confiável. Porque nem todos os comentários bíblicos são confiáveis, principalmente para pessoas que ainda não têm uma base bíblica, não tem ainda uma raiz. Principalmente para os novos convertidos, esse conselho é de exclusividade para você. Ou para alguns crentes que, embora não sendo novo convertido, mas não tem o hábito de leitura, de meditação. Então procure comentários bíblicos de autores confiáveis. E quando você está lendo as escrituras, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai lá no livro, no comentário, também no Evangelho de Mateus, lê o capítulo na Bíblia, do Evangelho de Mateus, e lê lá o capítulo no comentário bíblico. A sua mente vai abrir por demais. Até porque, se esse autor tiver uma base na cultura, uma base da história, do tempo a qual esse texto foi escrito, até porque quando a gente lê as escrituras, a Bíblia Sagrada, a gente precisa viajar no tempo e entender qual foi o momento exato que o autor falou aquela palavra, porque a Bíblia Sagrada, de fato, é um livro que, embora atravessando os séculos, os tempos, mas a gente, quando medita, a gente precisa entender qual foi a visão daquele autor, daquele exato momento, quando falou aquela palavra. E para isso, você precisa da ajuda 100% do Espírito Santo para conseguir fazer você entender, e também desses comentários bíblicos que vai te ajudar. Espero que eu tenha ajudado você neste vídeo. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Eu vou fazer a parte 2 deste vídeo, agora mostrando na prática que a Bíblia ela se interpreta por si mesma. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.